Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos falar do Teguk Sajan, o quarto punse das formas oficiais da WT. O Sajan é a primeira forma do grupo intermediário da faixa colorida. Então ele representa um rompimento total com o que vinha sendo feito até então. Então, o que significa o trigrama que representa o Sajan? Ele é o trovão. Então, vocês devem imaginar o homem antigamente, 1000 anos atrás, o que ele pensava quando se armava uma tempestade. Então, ele olhava para o céu, ele via de longe que vinha aquelas nuvens pretas, o tempo começava a escurecer, começava a vir os trovões, a terra retumbava, ele achava que era o fim do mundo. Mas o que a gente aprende com uma tempestade? Que não importa o quão severa ela seja, não importa o quanto tempo ela demore, no final o tempo bom sempre volta a aparecer. Então, nesse sentido, o aluno ele tem que ficar atento, porque no início ele se assusta com esse monte de técnica nova que é difícil. Mas se ele trabalhar com calma, se ele trabalhar com afinco, no final o tempo bom ele volta a aparecer. Então a grande função do Sajan é que quando ele passar no exame de faixa pelo Sajan, ele note que ele deu um salto técnico comparado ao que ele vinha tendo até então. Dentro do Sajan a gente tem a introdução de ações complexas. O que são as ações complexas? As ações complexas são quando ambos os braços estão fazendo técnicas diferentes ao mesmo tempo. Tá? Isso aumenta o nível de dificuldade para o aluno. Existe uma outra função filosófica disso, que é o seguinte assim, a tempestade ela é uma ação de duas faces. Então, quando cai o raio, vocês têm a luz, o clarão, que é o relâmpago, e vocês têm o som, que é como a gente chama o trovão. Então, por isso é introduzido nessa faixa essas técnicas de ação complexa, porque vocês têm simultaneamente duas ações diferentes, como acontece com o raio. O que eu devo cuidar no Sajan? Eu sempre digo para os meus alunos que o que eles têm que mais cuidar no Sajan é o Sonal Godrobakat Maki. Então, por que eu digo isso? Embora tenham muitas ações, muitas técnicas, tem que tomar muito cuidado. Porque o Sonal Godrobakat Maki, ele é uma técnica básica dentro da estrutura do Taekwondo. Então vocês vão ver que, apesar de ter um nível de dificuldade elevado, ele aparece em muitos punses. E é uma técnica que o pessoal tem dificuldade de fazer, porque acaba fazendo aquele movimento que eu chamo às vezes do T-Rex, do Tiranossauro Rex, sabe? Ele vira e faz assim, e na verdade a mão dele tem que vir para cá. Ele é chamado de assistido porque essa mão auxilia a mão da frente no vetor de força dela. Ele já é um movimento mais forte simplesmente por isso, porque essa mão está dando mais quantidade de movimento para a direção da minha defesa, e também porque ele fica ali para fazer outras ações de um ponto mais fácil. Um outro ponto que o pessoal tem muita dificuldade de entender é na linha mais da ponta. Então, quando a gente tem a ação do bloqueio com chuta e bloqueio. Então, o pessoal, ele entende assim, tá, mas eu bloqueei e me virei de costas para o meu oponente para enfrentar o outro. Eu não estou enfrentando dois oponentes. Então, raramente um punse vai lidar com múltiplos oponentes. Vocês têm princípios que são trabalhados e eles são feitos para os dois lados para que se trabalhe em equilíbrio e harmonia os dois lados do corpo. Então, isso é uma ação isolada de bloqueia, chuta, bloqueia, que é feita e espelhada para o outro lado para vocês desenvolverem o lado não dominante de vocês. E dentro disso existe um ponto importante assim. Vamos passar para o esporte,
que o taekwondista entende melhor. Quando vocês estão treinando os chutes lá para a luta esportiva, vocês treinam ataques e vocês treinam contra-ataques, por exemplo, esquivas, defesas com contra-ataques. Mas vocês também treinam, em nível mais avançado, medidas a adotar quando o ataque de vocês falha. E isso é que o Sadhana começa a trabalhar. Então, a pessoa ela me atacou, eu bloqueei aqui, eu chutei ela, mas não existe uma garantia de que esse meu chute vai liquidar ela. E se ele bloquear o chute, e se não for forte o suficiente, ele continuar em posição, ele absorve a minha técnica, e se vier outro soco no rosto, então na sequência, então para isso eu tenho essa contramedida. Se o meu up, ele não surgiu o efeito, eu rapidamente aqui posso bloquear o ataque que vai vir dele na minha sequência, o contra-ataque dele ao meu ataque. Vocês vão observar que o Sadhana, ele começa muito difícil. Então, aqueles 5 primeiros movimentos dele já é uma coisa assim que o aluno ele passa mais de um mês trabalhando para fazer um mínimo de nível aceitável. E depois ele continua difícil com os yops, e depois ele tem esse esquisito de bloqueia, chuta, bloqueia, e depois ele ainda tem mais um jab pum, e de repente no final dele, quando entra na defesa, soco, defesa, 2 socos, ele de repente parece que fica fácil. O que a gente falou da tempestade? Ela pode demorar muito tempo, ela pode ser muito intensa, mas no final o tempo bom sempre ressurge. Então, da mesma forma, o Sadhana ele é bastante difícil, ele é bastante complexo, ele se estende por um período longo, por 2/3, mas no final o tempo bom volta, a técnica básica volta, a gente volta para o princípio do iniciante lá. Estou em posição. Já cuidem nessa largada para o ticubinho para o lado, porque a tendência é eu fazer curtinho e não, ó, se eu fosse dividir eu faria 1 e 2. O segundo ponto é, a pessoa ela consegue fazer isso aqui com força, mas quando ela faz com força ela puxa o ticubi para frente, o ticubi está desalinhado. Então assim, eu estou aqui com os meus pés nessa posição, eu vou mexer esse meu pé esquerdo, mas esse meu pé direito aqui, ele continua alinhado com o meu joelho e com o meu ombro, ó. Eu basicamente só sento sobre ele e ajusto esse pé de cá. Cuidem para não oscilarem para frente. De cá, já vi vários formatos de fazer. Então, o pessoal pega e puxa assim, esse não é o modo correto dentro da WT. O que eu vou fazer vai ser o seguinte assim, essa minha mão vai elevar um palmo e agora o meu corpo vem
de forma que ele alinhe com as costelas. E agora eu baixo e bloqueio e disparo aqui a perfuração. Tá? Quando eu for virar para lá, cuida que essa mão, ó, ela tem que vir para cá. O pessoal costuma fazer tipo assim. Daí eu tive força só nesse braço e não nesse de cá. Então eu estou aqui, eu sou obrigado a, ó, preparar, ajustar e a mesma coisa do outro lado. Cuidado para continuar alinhado aqui e não que o giro e a força dos braços me puxem para frente. Vamos cá. Vou virar. Ó, prepara aqui, mão na linha do umbigo, mão lá com o pulso na altura do ombro. Giro o pé para cá e agora que eu for baixar o calcanhar, o meu pé de trás vai girar e eu vou bloquear. Cuidem para torcer, para não ficar assim. Não posso ficar aqui. Essa técnica tem que ter profundidade. Vou chutar. Ó, soco com a mão de trás. Trago os meus dois braços para cá. E chuto o yoke. Recolhe, põe no chão, chuta yoke. 2, já prepara os braços e cai tudo junto. Então, eu vou dar o segundo yoke, ó. Chutei o yoke. Quando eu recolhi ele aqui, esse meu pé tem que desvirar, tem que trazer os braços para cá e ajustar ele. Eu giro pelas costas. Virei, bloqueei. Por outro ângulo. Ó, quando eu viro, eu me fecho aqui, ajusto o pé, ó, ele sobe e bloqueei. Quando eu for chutar, o que o Apchagi ele é? O Apchagi, o pé de baixo vira 30 graus. Então eu chuto, ó, e meu pé virou 30 graus. Eu vou, agora que eu recolhi o joelho, eu abro aqui a preparação, eu ponho a ponta do pé lá, e quando eu baixar o calcanhar, o meu pé voltou para o 0 graus junto com o calcanhar de trás. Então, de novo. Ó, preparei, ó, em câmera lenta, estou colocando, vou botar o calcanhar, ó, e ele ajustou aqui. Como que eu faço essa defesa? Do Tikubi, a posição natural de vocês é ficar 45 graus em relação ao pé de trás e ao pé da frente. Eu vou manter isso. Eu vou trazer esse braço de cá aqui e ele vai colar aqui a parte de dentro do meu bíceps nas costelas. Mas se eu ficar com o punho reto, eu não defino a minha linha média. Então, ó, eu levemente inclino para dentro de forma que o meu dedo médio toque a minha linha média. Essa é a execução do Anumaki do Tikubi. Então, voltando para a posição, tá lá, chutei, bloqueei, virei. Chutei, bloqueei. Agora estou voltando. De novo. Pro jab pum. Prepara, ajusta. Eu vou chutar, chutei. Ó, essa minha mão vem com o polegar do quadrante superior oposto à técnica aqui, outro braço aqui, eu caio batendo para frente. Eu bato o rosto para frente. Cuidem para não descer demais e cuidem para não botar força para o lado. Estou voltando. Aqui é separado, ó. Um comando, dois comandos. Um comando, segundo comando. Viro, bloqueio, dois socos conectados. Bloqueio, dois socos conectados. Eu vou fazer assim, eu puxo o ar. Então, ele dá um certo estalo no bloqueio e rapidamente, dois socos só. Este é o Tegu Sajjan. Muito bem, pessoal. Essa foi nossa aula de Sajjan. Espero que tenha elucidado vocês em vários pontos. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Sajjan é certamente um punse que ele exige bastante treino, particularmente quando eu faço exames de faixa e vem o punse sorteado, eu sempre
imploro mentalmente de que não seja o Shadchan, porque ele é um Poomsae mais difícil e ele requer muitos detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal. Tenham bons treinos e até a próxima.